Então, muito boa tarde. O meu nome é Tiago Silva, como já devem saber. E, para além de carpinteiro, também às vezes fala-se um bocadinho de chapa e construção soldada. Então, vou-vos apresentar aqui, ainda no 3D Experience, que ferramentas é que temos para a modelação deste tipo de componentes. Então, os produtos de hoje têm mais estilo e complexidade do que nunca, como nós já sabemos. Deixem-me só aqui tirar o som. Por isso, transformar ideias de design em modelos CAD funcionais pode ser difícil com ferramentas tradicionais. Então, o 3D Sculpture adota uma abordagem simples e de forma livre que abre infinitas possibilidades de design, oferecendo a modelação de subdivisão a partir de um navegador em qualquer dispositivo conectado, que é aqui um bocadinho o conceito do 3D Experience. Então, posto isto, vamos ver como é que o Dan modela um exterior elegante e moderno para o mais recente design da C-Scooter, com o X-Shape no 3D Sculpture. O Dan começa com algumas imagens de referência. A modelação de subdivisão começa então com uma forma ou superfície primitiva, que pode ser dimensionada uniformemente ou com uma caixa delimitadora, a tão famosa bounding box, e pode ser colocada em qualquer ponto do projeto, como podem ver. Empurre, puxe, dimensione e gire os subelementos com um manipulador na tela para esculpir qualquer forma imaginável. Adicione ou remova arestas, subdivida faces para um controle mais localizado. A continuidade da curvatura é sempre mantida, mas se necessitarmos de arestas vivas, adicionamos então uma crista e conseguimos fazer aqui ajustes rapidamente, como podem aqui observar. As notificações de pop-up e o gerenciamento de tarefas integrado facilitam a colaboração em projetos de design, como o Ricardo há bocado já nos esteve a demonstrar. Os colegas de equipa podem adicionar comentários, compartilhar modelos e acompanhar o progresso uns dos outros. Isto tudo dentro do espaço de trabalho de design. Podemos alinhar então subelementos a sketches ou a geometria de outros componentes e podemos também obter um alto nível de precisão inserindo entradas numéricas, como está a acontecer neste momento. Ativa a simetria para espelhar automaticamente alterações. Podemos adicionar também mais material com o comando Extrude. Ou então podemos inserir simplesmente um corpo totalmente novo. Podemos fazer também seleções irregulares e podemos alinhar subelementos a uma curva que pode ser desenhada diretamente na tela, como estamos aqui a ver. Às vezes, manipular este tipo de corpos subdivididos faz com que as superfícies se cruzem. A ferramenta de inspeção de malha isola esses problemas e a vista de jaula de pontos facilita também o refinamento das áreas problemáticas. O comando Net Surface é perfeito para criar superfícies subdivididas, baseadas em sketches e curvas já configuradas no modelo. E os parâmetros da nova superfície podem ser ajustados antes de lhe darmos forma. Podemos ativar então a zona de trabalho para isolar as áreas específicas do corpo ou a superfície ativa. Vários corpos subdivididos podem ser combinados no modelo mestre e divididos em componentes individuais para a fabricação, que é exatamente isto. Para entregarmos o design é tão fácil quanto arrastar o modelo atualizado e movê-lo para concluído. Aí está ele. A adição de detalhes de fabricação pode ser feita no XDesign ou no SolidWorks Desktop. E assim conseguimos que os designers trabalhem no seu aplicativo de preferência. Cá está o nosso SolidWorks. À medida que o design do C-Scooter continua a evoluir, podemos fazer então uma nova revisão com a gestão de dados integrada ou criar uma ramificação quando for a hora de explorar um conceito totalmente novo. Como vemos, o ambiente de forma livre do 3D Sculpture permite que você crie formas e superfícies complexas com mais facilidade do que nunca. Podemos colaborar então com colegas de equipa e levar os projetos do conceito à produção, tudo a partir de um navegador em qualquer dispositivo conectado, como já tínhamos visto. De seguida, falo-vos então um bocadinho
do nosso 3D Creator, ou melhor, do nosso XDesign no 3D Creator. E então aqui falo-vos mais da flexibilidade e trabalho em equipa e das ferramentas que nos são disponibilizadas aqui com esta ferramenta, passando o pleonasmo. O 3D Creator fornece aqui modelagem paramétrica, líder do setor, na nuvem, mais uma vez em qualquer navegador, e conecta todas as pessoas e dados necessários para levar os produtos da ideia. São facilmente acessíveis a partir de menus de contexto ou anéis de atalhos. Já estamos habituados a ver isto no SolidWorks também. Podemos alternar entre extrusão, revolução e varredura num único comando com super features, que é este aqui. Os parâmetros do utilizador podem manipular a geometria tanto do sketch como da feature, também existe no SolidWorks, já estamos familiarizados. Portanto, as alterações no projeto são atualizadas de forma previsível. Os anéis de atalhos adaptam-se ao ambiente de trabalho para manter os comandos mais relevantes sempre à mão. A assistência de design antecipa a próxima etapa, portanto, desenhar torna-se menos repetitivo, as seleções são mais rápidas e podemos ainda ignorar a parte de sketch, fazer uma extrusão em qualquer face, como vemos aqui, e criar então combinações complexas, por exemplo com um booleado de raio variável, simplesmente arrastando o ponto. Arrastamos e soltamos para inserir uma peça numa montagem aberta noutra janela do XDesign. A montagem de componentes é então fácil, com ferramentas de contexto intuitivas, que recomendam ainda posicionamentos com base na geometria selecionada. Podemos criar um novo componente a partir de uma feature existente, diretamente no contexto de montagem. Importar PCBs também é possível e outros arquivos ECAD, nos tradicionais formatos IDF. O Snap to Fit é uma ferramenta de acoplamento, os nossos famosos mates, que acelera as tarefas de montagem repetitivas. E a inteligência artificial ajuda a prever o posicionamento de componentes semelhantes. Copiar com mates, o nosso comando copy with mates replica componentes onde os padrões não se aplicam. Isto é bom. E os posicionamentos avançados permitem então que os designers visualizem cenários de movimento complexos, como é este caso. Ferramentas de colaboração integradas conectam então as equipas para que trabalhar juntos em projetos seja mais fácil do que nunca. Crie e reveja marcações para comunicar ideias com clareza e compartilhe modelos atualizados, tudo dentro do espaço de trabalho de design. Podemos então também manipular padrões de componentes em montagens, com recurso a features de padrão da geometria existente. A reutilização de sketches de outros componentes economiza tempo e garante padronização. Isto é uma outra possibilidade. E podemos também criar roscas cosméticas ou mesmo físicas e prontas para produção para a maioria das roscas de padrão. Das roscas padrão. A impressão 3D integrada coloca os componentes numa mesa de impressão virtual, configurável para as dimensões da maioria das impressoras 3D, que também é muito conveniente. A ferramenta de organização automática dispõe as peças de forma inteligente para evitar a fusão. E a análise de suporte determina quais áreas de design precisarão então de suporte durante a impressão. Começamos então a prototipagem física rapidamente, conectando-nos a impressoras na nuvem compatíveis ou exportando nos formatos 3D mais comuns.
O 3D Creator oferece então as ferramentas necessárias para concluir tarefas de projeto, conectar-se com colegas de equipa e preparar-se para a fabricação. Mais uma vez, tudo a partir de um navegador em qualquer dispositivo conectado. Pronto, até agora foram aqui uns pequenos vídeos, mas agora um pouco mais hands-on. Vamos então explorar aqui um bocadinho o Sheet Metal e o Structure System, que têm novas melhorias em 2023, que permitem também fluxos de trabalho mais suaves e design para fabrico e acelerar aqui as nossas tarefas mais morosas. Eu vou ter que procurar aqui onde é que ele está. Está aqui. Então, esta máquina de regulação de via férrea tem uma proteção hidráulica. Esperar só que ele abra. Esqueci-me de pôr gasolina no computador hoje. Que é esta peça aqui. E esta peça precisaria então de ser aqui estendida para proteger mais estes acoplamentos aqui hidráulicos. Então, se abrirmos então aqui a nossa peça e estendermos aqui a nossa base flange, para ela tem 1 polegada, vamos colocar mais 2 e passaríamos a ter 3. E reparem que ao fazer isto, deixem-me só fazer aqui um rebuildzinho, há um sensor que foi despolutado, que nos diz que esta peça, há aqui algo que nos previne de a produzirmos. E nós podemos então verificar agora que temos a possibilidade de definir sensores relativos ao flat pattern desta peça quinada e podemos escolher se queremos que o sensor seja relativo ao comprimento, à largura, à área ou até à área também não cortada, ou antes do corte. Então, se reduzir aqui novamente a base flange, se reduzir então aqui a base flange novamente, não para 3 polegadas, mas para 2, verifico que o meu sensor já não fica ativo e é exatamente isso que eu pretendo. Pois, eu fechei e não devia. Quando esta peça foi criada originalmente, e normalmente fazemos isto para acelerar também um bocadinho o nosso design, foi usado um sketch para a base flange, que é este que estão a ver aqui, e todas as curvas tinham a mesma dimensão. Reparem aqui raio 1,5 e aqui também raio 1,5. Mas quando contabilizamos então depois a espessura do material, resulta que nós iremos ter nos raios exteriores, digamos assim, um determinado valor de raio, neste caso 1,29 polegadas, e nos raios interiores teríamos 1,5 polegada de raio. Isto, claro, que obrigaria a quem vai quinar a peça, a quem vai produzir isto, um maior tempo de setup das máquinas, ou da máquina. No 2020, agora na versão 2003, temos a possibilidade de fazer com que isto seja simétrico e o que obtemos a partir daqui são raios similares, seja pela parte de fora, aqui não, desculpem, seja da parte de dentro, seja da parte de fora. Portanto, 1,40 em todo lado. Para depois então pormos isto em produção, fazemos um drawing e temos uma gauge table. Quando desenhamos esta peça usamos uma gauge table e agora no 2023 nós conseguimos com uma anotação dizer qual foi a gauge table que utilizamos, sem recorrer a propriedades escritas manualmente, que por vezes a gente sabemos que esquecemos ou dá trabalho e acabamos por não escrever e fica por essa informação por dar. Agora ela vem cá na lista de corte por defeito. Então, quando nos preparamos para enviar esta máquina, só fechar aqui este drawing, não vou guardar.
Vamos guardar esta peça. Enquanto nos preparamos então para enviar a máquina, precisamos de construir uma caixa de transporte que seja resistente e até reutilizável, para evitar então danos enquanto transportamos da fábrica para o cliente, por exemplo. O SolidWorks Structure System pode ser usado para construir exatamente essa cage, essa estrutura. E o que temos de novo, temos aqui algumas coisas de novo. Então vamos aqui recorrer ao nosso Structure System, vamos inserir aqui alguns membros primários, vamos selecionar aqui todos os nossos segmentos, ok, escolher também o nosso perfil, Square Tube 2, ok, vamos também adicionar então os nossos membros secundários, recorrendo aqui ao nosso, primeiro aqui, ok, que será um membro secundário que ligará estes membros primários, e necessitamos aqui do plano para posicioná-los no sítio pretendido. Faltou-me aqui uma seleção, ok, esta aqui. Já agora mais um membro secundários, desta vez neste plano cá de baixo, e estarão aqui entre estes membros aqui primários. Ok. Agora em na versão 2023 podemos então cortar aqui os cantos. Normalmente, por defeito, eles são cortados para criar um vértice perfeito. Isto pode ser perfeito para algum tipo de aplicações, mas esta caixa, como é apenas para transporte, nós não quereríamos, se calhar, isto aumentaria o custo da produção desta estrutura de transporte. Então, nós não queremos isso. Podemos então, no nosso perfil, aliás, desculpem, não é nada no perfil, é aqui no tratamento de cantos. Só esperar aquele. Ok, o perfil estava correto. Então agora em 2023, e isto sim é que é a novidade deste ano, só sair aqui para eu voltar a recalcular. No nosso tratamento então de canto, como eu vos dizia, nós temos a possibilidade de agrupar cantos similares com apenas o clique de um botão. Ok, ele aqui nas setas roxas será então os cantos que ele está a detectar como similares, e usando então o nosso novo comando de Zoom to Selection, aproximamos-nos de um canto e podemos então trocar aqui a ordem de corte. Reparem, eu quero que este membro seja o último a ser cortado, então, ok, aqueles dois fazem ali um corte a meia esquadria e este seria soldado cá por baixo. Reparem que eu, ao fazer isto, não estou apenas a alterar este canto, mas toda a minha estrutura, e assim poupei aqui algum tempo precioso. Podemos então querer também construir uma caixa. Imaginem, esta está feita com tubo quadrado de 2 polegadas. Podíamos querer não é aqui. Podíamos querer criar uma caixa mais resistente, porque por algum motivo, por alguma necessidade que pudéssemos ter. Então, criamos aqui uma nova configuração, que já ficou ativa, e vou então agora sim aqui no meu perfil, vou aqui alterá-lo, e a novidade aqui para 2023 será que podemos alterar o nosso perfil quando aqui o meu computador quiser colaborar aqui nesta situação. Muito bem. Podemos então alterar o nosso perfil, como vos dizia. Imaginem aqui por onde 3 polegadas então. E dizer que este perfil estará apenas presente na nossa configuração de 3 polegadas.
E com isto criamos duas variações da mesma gaiola de transporte, da mesma cage, recorrendo aqui a configurações com o Structure System. Portanto, com isto, vemos que então o Sheet Metal e o Structure System aceleram aqui o nosso fluxo de trabalho, desde o design até à produção, até ao fabrico, e adiciona aqui estas novas funcionalidades das quais todos os intervenientes certamente irão tirar partido. Pronto, e quando ligamos isto com a plataforma 3D Experience, então conseguimos ainda partilhar o trabalho com outros utilizadores, ou através da equipa, de uma forma muito mais fácil do que estávamos habituados até agora.